Você conhece todos os tipos de condomínios? Olá, hoje vamos falar sobre tipos de condomínios. Será que é só edifícios? Nosso convidado hoje especial, Dr. Miguel Zain, advogado, professor, especialista no assunto na área de direito condominial. E ele também é presidente da ANACOM, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Muito bem-vindo, Dr. Miguel. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos aí pela receptiva de hoje estar aqui a gente falando sobre condomínios, né? Vamos falar um pouquinho sobre os vários tipos de condomínios que nós temos e olha que nós temos vários tipos de condomínios, né? Recentemente agora, em 2017, né, com a edição da Lei 13.465 e 2018, a Lei 13.777, criaram-se vários outros tipos de condomínio e com isso vieram também vários nichos de mercado. Vamos falar um pouco sobre isso aí. É isso aí, a gente está falando aqui de Balneário Camboriú, recebendo essa visita especial aqui, vamos revolucionar o mercado aqui de Santa Catarina agora com o Dr. Miguel aqui mais próximo, mas o que seria? A gente fala em Balneário, pensa só nos edifícios, ou pensa em condomínios de casas, mas o que seriam essas novas modalidades? Bom, primeiro falar de Balneário Camboriú, eu tenho um carinho especial pelo estado de Santa Catarina, sobretudo por Balneário Camboriú. Há 35 anos atrás, eu passei num vestibular muito acirrado aqui na FURB, né, na Univale. Enfim, mas aí por circunstâncias alheias à minha vontade, eu tive que voltar ao Mato Grosso e acabei me formando lá. Mas o estado de Santa Catarina hoje é, sem dúvida, o berço do mercado imobiliário do Brasil. E quando você fala dessa parte litorânea aqui, sobretudo aqui, você chegando aqui no Vale do Itajaí, principalmente aqui em Balneário Camboriú, aqui, né, hoje, se você vê a estatística, né, dos 10 maiores prédios do Brasil, 8 estão aqui em Balneário Camboriú. Então, Balneário Camboriú hoje, em especial, é um berço do mercado imobiliário. E aqui já está saindo vários tipos de condomínio, agora atendendo essa legislação nova. E conta um pouquinho pra gente o que seria isso, porque na verdade assim, esse assunto interessa várias profissões, inclusive, arquitetura, engenharia, é uma tendência nova, mas conta um pouquinho sobre essas novas modalidades aí de condomínios. A grande realidade, Miriam, nós estamos atravessando neste momento aqui a quarta revolução industrial, né? A quarta revolução industrial há um comportamento diferente de todos nós, né? Nós estamos na era do software, né? Nós estamos na era da inteligência artificial, do compartilhamento, estamos em mídias sociais compartilhando. E nós também estamos compartilhando a propriedade, nós também estamos compartilhando a moradia, né? Então hoje surge, nós estamos definitivamente também ocupando a propriedade de forma diferente. Então, nós temos aí o condomínio, que é a Gênesis, né, que nasce lá na Lei 4.591 de 1964, que é o condomínio que foi abargado pelo Código Civil Brasileiro, que é o condomínio em edifício, é o condomínio edilício em edifício. Esse é o que foi abargado a princípio pelo Código Civil Brasileiro. É óbvio que com os usos e costumes, então começaram a sair condomínios de lotes, começaram a sair condomínios de casas, que são também oriundo do condomínio edilício. Mas esses tipos de condomínio não tinha uma legislação que abargasse, ou seja, que desse base a esse tipo de condomínio. Então o legislador veio em 2013 e criou então essa lei. Com a criação desta lei 13.465, que é um marco para o direito imobiliário, e sobretudo eu chamo essa lei como um novo direito condominial. Então criou condomínio com controle de acesso, que é aqueles condomínios administrados por associação. Condomínio de lotes, aí veio condomínio de casas, aí vem condomínio urbano simples, aí vem o direito real de lajes, que é outro tipo de condomínio, e em 2018 nós fomos premiados com a multipropriedade, que é uma maravilha, é um nicho de mercado excepcional. Já tem em outros lugares do mundo?
Não, a multipropriedade ela teve a origem, né, na Europa, que é chamado time sharing, né? Você tem uma fração de tempo, é diferente do condomínio, por exemplo, em edifício, ou num terreno, ou com controle de acesso, alguma coisa assim, onde você tem o controle de acesso não é dessa forma, mas você tem uma fração ideal, você tem a tua propriedade privada, tua unidade, e você tem uma fração ideal no solo das áreas comuns. O time sharing, você tem uma fração de tempo, né? Isso foi criado na Europa, mas ele expandiu muito nos Estados Unidos, né? E sobretudo na América Central. No Brasil já teve alguma ideia, né, de alguns resorts, né? Nós temos, por exemplo, Hard Rock, né, que é muito comum na América Central, é um time sharing, é uma multipropriedade, né? O legislador, então, em 2018, através da Lei 13.777, criou então aqui, ele regulamentou essa multipropriedade aqui no Brasil, onde regulamentou esses condomínios, ou seja, essas multipropriedades nos resorts, mas trouxe também um nicho de mercado, Márcia, que você pode implementar a multipropriedade nos condomínios no condomínio edilício, em edifício. Você pode tirar uma unidade e fracionar ela por tempo. Aqui em Balneário Camboriú a gente imagina que tem muito investidor, né? Então para investidor é muito bacana, porque acaba que o ano, como que funcionam as manutenções, vai precisar de alguém também para administrar tudo isso, né? Na realidade ele será um condomínio dentro de um outro condomínio. Agora há pouco eu estava Mas tem que ajustar daí na convenção? Tem que ter previsão legal na convenção, já que é possível você transformar aquela unidade, né, dentro do condomínio e edifício, aquela unidade em multipropriedade, né? Agora mesmo eu estou dando uma assessoria condominial, fazendo a instituição para a Agapil, uma construtora daqui. Eu estava há pouco em conversa com o Júnior Pio, e na convenção de um condomínio que eu estou fazendo agora, que esqueci o nome do condomínio, nós já estamos tendo essa previsão. E isso é um grande negócio até para o construtor. E muitos nem sabem disso. Muitos não sabem. Uma ótima dica aí para o pessoal que está construindo para já colocar isso na convenção. Exatamente. Imagine você poder ter uma unidade em condomínio e você poder fracionar em fração de tempo, e a lei diz que eu posso dividir ela em fração mínima de fração por semana, né? Então imagine você ter uma unidade dessa aqui, você pode ter, um ano tem 54, 52 semanas, não lembro agora, mas você pode ter 50 e poucos proprietários. É óbvio que é uma loucura você fazer isso aí, mas aqui, por exemplo, como é a particularidade, a gênese aqui da cidade de Balneário Camboriú é essencialmente uma cidade turística, então você pode pegar uma multipropriedade, uma propriedade dessa, fracionar por tempo e vender essas frações de tempo para pessoas que vêm curtir as suas férias. Que no caso aqui, ele não vai estar utilizando, né, não confunda, não vai ser um Airbnb, ele vai ser um proprietário de uma fração de tempo naquela multipropriedade. Passando para herdeiros, tudo de forma... Vai ter uma escritura, ele vai ter um número de matrícula, vai ter uma escritura, enfim, é um negócio excepcional. Muito bom. Inovação aí, a gente trazendo aí para o mercado condominial. E imobiliário, né? Imobiliário. Né? Imobiliário também, porque vão ter que ter administradoras específicas para essas multipropriedades. Inclusive, quando você vai fazer a instituição da multipropriedade, você tem que nomear na multipropriedade quem é o administrador. E nesse caso, quem é o administrador? Os nossos amigos síndicos profissionais. Agora, nós precisamos virar a chavinha, saber que tem esses outros tipos de condomínio, e o síndico também se preparar para ser administrador dessas multipropriedades. Imagine só, se você tem um prédio onde tem 10 unidades que foi transformado em multipropriedade, e que cada unidade dessa aqui, vamos supor, o ano tem 12 meses, cada unidade tenha 12 proprietários. Então, aquela multipropriedade dentro do condomínio edilício vai precisar ter um administrador.
Então, os nossos queridos síndicos, quem está ascendendo para esse mercado, tem mais esse nicho, que inclusive ninguém está falando. E tecnologia, né? Agora, mais do que nunca, a tecnologia vem a favor nessa situação, Sem né? dúvida. A gente imagina ali já um edifício assim, com novas características, aí trabalhando ali com a lavanderia compartilhada, com mini mercado, essas situações assim que vai atender da melhor forma esse tipo de situação e segurança, né? Porque sem dúvida. Nesse caso, como é que é? Dr. Miguel, ontem eu acompanhei, aproveitar aqui para agradecer e parabenizar, porque eu participei do curso básico, que de básico não tem nada, né? Porque foi um conteúdo incrível e assim, a gente viu como as pessoas estão engajadas agora e precisam estar aí recebendo esses conteúdos e implantando dentro da sua gestão, né? Aproveitando um pouquinho para falar aí, já que a gente falou sobre... então seria esse caso de multipropriedades, isso, multipropriedade, né? É um dos condomínios, né? Agora nós temos condomínio urbano simples, onde você pode, até você como arquiteta, de repente, chega um cliente que tem um terreno que ele tem 15 metros de frente e ele quer empreender. Muitas vezes ele não quer fazer uma incorporação imobiliária, porque a incorporação imobiliária ela é um pouquinho caro, né? A origem da incorporação imobiliária vem lá na Lei 4.591 de 1964, certo? Mas ela tem um custo, porque você tem que fazer instituição, tem uma série de requisitos que você tem que cumprir para fazer uma incorporação imobiliária. Então foi criado um outro tipo de condomínio também, que é urbano simples. Então se você tem um terreno de 15 metros de frente, você pode construir 3 casas germinadas e no fundo tem uma área comum. Então ali precisa também, é facultado o construtor construir, cada casa vai ter um número de matrícula individualizada, tá? Vai ter que ter uma convenção, um regimento interno, vai ter que ter um registro especial. Então veja bem, é mais um nicho para quem? É mais um nicho para o administrador, para as administradoras, para os corretores imobiliários, para os engenheiros e para os arquitetos. Porque hoje nós temos que apresentar também soluções para os nossos clientes. Então esse é um outro tipo de condomínio. Sem falar ainda no direito real de laje, é outro tipo de condomínio também. Organiza muita situação essa. Muito, muito. E tudo isso, ele regulariza. Tudo isso é interessante até você falar, Márcia, porque ele vem da lei do REURB, a lei de reorganização fundiária municipal, urbana, melhor dizendo, né? Porque hoje nós temos muitos imóveis irregulares dentro das cidades. Então essa lei ela tem uma função social que vai poder regularizar aqueles imóveis, aquelas casas germinadas que já existiam, aqueles edifícios de 2, 3 andares, que um proprietário é dono da superfície, o outro é dono do andar, mas está tudo numa matrícula só. E então, a cidade sai ganhando com isso. Sem dúvida. Sai ganhando por quê? Porque a partir do momento em que você passa a individualizar, né, fazer a regularização fundiária dessas multipropriedades, onde passa, por exemplo, vamos para o direito real de laje. O dono da superfície vai ter a sua matrícula, a sua luz separada, a sua água separada, o seu endereço separado. O dono da parte da laje superior, que é direito real de laje, vai ter a sua matrícula separada também, sua luz, enfim, vai dar individualização para tudo. Inclusive, ele vai poder até comercializar diferente. Né? Por isso que os prefeitos também têm que estar cientes dessas situações, né? Porque às vezes a gente está, por exemplo, em Balneário Camboriú, que tem muitos edifícios, né? A gente vai na cidade do lado, que é Camboriú, que as pessoas às vezes confundem, né? Que é Balneário Camboriú, Camboriú é outra cidade, tem a sua prefeitura e tudo mais. A questão, às vezes, de fazer muitos sobrados geminados tem um impacto, às vezes, na cidade de infraestrutura e tudo mais. A gente sabe que, para citar um exemplo aqui, meu lado de urbanista, que 70% de Santa Catarina não tem tratamento de esgoto. Então, assim, os arquitetos que vão implantar esse tipo de situação, né, de projeto, tem que saber, vamos fazer um tratamento de esgoto, vamos colocar um biodigestor, algum tipo de situação assim. Por isso que o condomínio, o mobiliário, a arquitetura, é muito multidisciplinar, né, doutor Miguel? Muito. Veja bem, você tocou num assunto, Miriam, bem interessante, com relação à regulamentação, isso da parte municipal. Por quê? Essa lei é uma lei de direito privado, é uma lei aberta, onde admite-se fazer esses tipos de condomínio. Agora, para isso ser realidade no âmbito municipal, precisam-se as câmaras municipais pegarem e regulamentar especificamente isso para os condomínios, como por exemplo, questão da multipropriedade. Existe uma lei geral
e a lei de direito privado, ela tem a característica o quê? Aberta. Então precisa o município, a Câmara Municipal de cada município, legislar especificamente para o município, por exemplo, de Balneário Camboriú, sobre a multipropriedade, sobre o condomínio urbano simples, sobre o condomínio, sobre o direito real de laje. Então, a Câmara Municipal, os nossos vereadores terão que colocar isso em pauta. Confesso, Miriam, que eu não sei aqui em Balneário Camboriú se já existe a legislação ou não, qual o projeto disso aqui. É até interessante, mas ainda os mais municípios... que foi desenvolvido agora o projeto de Master Plan aqui, Sim. Né, pela equipe do Jaime Lerner, e agora vai ser detalhado, inclusive assim, eu vou aproveitar e falar um pouquinho aqui, a gente sabe que o Dr. Miguel esteve em Dubai, né, e aí o pessoal fala assim, Balneário Camboriú lembra Dubai brasileira, aí a gente tá falando que é uma cidade singular realmente. Fala um pouquinho como é que foi essa experiência lá e o que tem de visibilidade para a cidade aqui. Bom, eu vejo que eu estive realmente em Dubai, eu penso até que todos os colegas que mexem com condomínio tem que fazer esse investimento e conhecer aquele berço do mercado imobiliário do mundo, onde se constrói obras faraônicas, né? E falando em obras faraônicas, hoje no Brasil, Balneário Camboriú, dos 10 maiores prédios que tem no Brasil, 8 são em Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú, eu sou até suspeito de falar porque eu adoro essa cidade, adoro Santa Catarina, mas nós podemos ser sim uma Dubai brasileira, mas como dizem as pessoas, ela tem uma gênese, né, singular daqui, uma cidade muito singular, é uma cidade muito diferente, aqui onde estão saindo várias obras faraônicas também, com qualidades, tem vários construtores de mente aberta, estão saindo vários tipos de condomínio, agora mesmo eu estou vendo condomínio de chácaras também, ao redor aqui da grande Balneário Camboriú, que estão saindo de lotes. Então, quer dizer, nós não temos só os grandes edifícios, tem os grandes condomínios também de casas, de lotes. É uma tendência, né? A gente está vendo aí que, ainda mais depois da pandemia, né, as pessoas estão buscando qualidade de vida e agora bairros sustentáveis, bairros inteligentes. Aqui na região a gente está vendo já que é uma tendência bem grande de mercado. A gente vai deixar uma pauta aqui também para a gente falar numa próxima entrevista, que tem bastante coisa que a gente vai realmente explorar, Dr. Miguel, aqui em Balneário Camboriú. Mas vamos falar um pouquinho dos seus livros, se são focados nos advogados, quando fala de direito condominial, né, ou se são para os síndicos também? Bom, veja bem, primeiro eu sempre gosto de me reverenciar, eu sou um advogado condominialista, eu venho da prática da advocacia condominial e estou nesse mercado há quase 30 anos, né? Então já fiz várias assembleias de instalação, advogo hoje para alguns condomínios, para algumas construtoras, eu vivo isso aí. Então eu tenho um livro, os meus livros, eles não têm o cunho acadêmico, eu não sou da academia, né? Eu não sou doutrinador, eu sou um advogado que vem da prática jurídica. Então eu tenho o primeiro livro, que é a síntese do direito condominial contemporâneo, é aquele livro que vai levar um pouco de informação para todos do nicho, inclusive para o síndico, que vai auxiliar, você vai ter uma resposta rápida sobre um determinado assunto. Aí depois eu tenho reflexões sobre direito condominial, que reúne mais de 100 artigos, tem 104 artigos disponíveis na web, que eu escrevi sobre um determinado tema, num determinado momento. E por último, que é a minha menina dos olhos, como eu venho da advocacia, eu fiz um outro livro, que é o Manual Prático da Advocacia Condominial, que ele é mais direcionado para o jurídico condominial, para o advogado. E é interessante a gente falar que hoje nós temos um olhar muito míope ainda, os meus colegas têm um olhar míope da advocacia, porque você não advoga só para condomínio, você pode advogar para a construtora, que faz o condomínio, você pode administrar, pode advogar para algumas administradoras, que administra condomínio, você pode advogar para o próprio condomínio e você pode advogar para o melhor de todos, para os 70 milhões de pessoas que vivem em condomínio. Muitas pessoas vivem em condomínio. Então nós temos que falar um pouco também para os construtores, nós temos que falar um pouco também para os condôminos. Muitos condôminos, muitas vezes, precisam do auxílio de um advogado, muitas vezes são multados, muitas vezes tem uma assembleia que precisa ser anulada, muitas vezes tem uma cláusula numa convenção absurda que precisa ser revisionada, né? Muitas vezes você tem um problema
com o seu vizinho, com relação a barulho, com relação a um vazamento, isso, o condômino, ele vai precisar de um especialista. E quem é o especialista? É o advogado condominial. Enfim. O advogado é o braço direito do síndico, né? Sim. Dizem que é o advogado e o engenheiro ali tem que estar ali lado a lado. Né? Na realidade, eu vou até fazer uma correção, você como arquiteto. Na realidade, são auxiliares da administração. O síndico, ele precisa do quê? Ele precisa de uma boa administradora, precisa sim de uma assessoria jurídica e ele precisa sim de um arquiteto ou de um engenheiro. Esses dois profissionais, eles podem sim fazer plano, tanto o arquiteto como o engenheiro, eles podem fazer inclusive a inspeção predial e eles podem fazer plano de manutenção para aquela edificação, né? Inclusive a falta de manutenção, a gente sabe que é causa de perda de garantias, né? Então o síndico tem que estar atento com relação a isso aí. A gente vai estar explorando aí o Dr. Miguel para falar para os arquitetos, para falar para os engenheiros, e estamos muito conteúdo aí, inclusive agradecer a aula de história que eu tive aqui antes da entrevista aqui, que a gente vai gravar sobre isso também. Dr. Miguel, te agradecer muito aí pela tua visita, por ser parceiro, por abrir as portas para a gente também. A gente é parceiro também do portal do Síndico Legal, a gente agradece muito. Márcia, dispara nosso conteúdo aí a nível Brasil, graças a essa parceria, esse apoio, e bem-vindo aqui à nossa região. Maravilha, eu que agradeço a receptividade, agradeço você, Miriam, agradeço a Márcia, agradeço ao Condomite, agradeço a todos vocês pela receptividade. É óbvio que nós temos que... vocês têm o Condomite, eu tenho o Síndico Legal e nós somos, na realidade, parceiro, né? Hoje nós temos grupos de WhatsApp no Brasil todo, em todos os estados. Então vamos colocar os nossos conteúdos. Nós precisamos de conteúdo de qualidade, nós precisamos também, sabe o que, gente? Estar nas mídias sociais e não pensar em divisão, nós precisamos pensar em compartilhamento. A partir do momento em que nós nos pegamos na mão um do outro e caminhamos todos juntos, olha, são 210 milhões de pessoas nesse país hoje e nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial, estamos ocupando a propriedade de forma diferente, as pessoas estão vivendo em condomínio e são vários tipos de condomínio, tem campo para todo mundo, nós podemos caminhar todo mundo junto. Um forte abraço para vocês, até a próxima. E deixar aquele like, né? Não esqueça de deixar aquele like, comentários, escrevam perguntas aí para a gente estar trazendo o Dr. Miguel para estar trazendo conteúdo para vocês, e cada like, cada interação que vocês trazem para a gente dá mais engajamento e consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada!